E aí, pessoal, então, vou tirar aqui a dúvida com relação a operações aritméticas, tá? E como os tipos de variável que a gente escolhe vão impactar nisso. Então, eu vou aproveitar também para fazer uma pequena revisão. Então, eu vou criar aqui nossa variável. Eu vou colocar aqui operações aritméticas.c. E esse aqui vai ser o nosso programa. Operações aritméticas.c. Percebam que não pode ter nenhum acento, eu uso aqui o underline. Eu não lembro se aqui vai dar ruim, então a gente descobre. Então a primeira coisa, a gente precisa da nossa função main, porque é aqui que nosso programa sempre vai começar. E como eu vou usar funções de entrada e saída, ou seja, eu vou escrever e ler coisas do usuário, então eu preciso incluir a nossa biblioteca de entrada e saída padrão. Entrada e saída IO, que significa basicamente botar um comentário aqui, stdio.h. Botar um comentário aqui. Entrada e saída padrão, ou seja, input, output. O padrão seria default. Beleza, então é isso aqui, só para entender essa questão de conceitos. Não sei o que está acontecendo aqui, mas não tem problema. Beleza, então eu vou salvar aqui nosso arquivo. Tranquilíssimo. Então o que a gente quer fazer aqui nesse problema, tô vendo, e aí dividir isso por 3. O que o nosso colega fez aqui foi criar 4 variáveis float e tudo mais. Bom, eu não tenho o comando da questão aqui comigo agora, mas eu acredito que era para você criar as 3 variáveis, né, como sendo do tipo inteiro, e aí depois gerar o resultado sendo float. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês que não precisa criar esse D, mas vamos por partes. Então eu tô aqui com o nosso colega Bamboo Paper para ilustrar para vocês a situação. Nós precisamos, vamos lá, vamos desenhar nosso algoritmo. Nós precisamos ler, essa provavelmente foi minha cachorra, talvez tenha escutado o latido dela, foi mal aí. Ler 3 valores do teclado. E aí vocês precisam, pelo que eu tô vendo aqui, tirar a média, né? E aí vocês precisam tirar a média desses valores. Mas esses 3 valores precisam ser inteiros. Enquanto que essa média, não sei se a questão dizia isso, mas basicamente estão fazendo aí uma média, pelo que eu entendi. Essa média precisa ser do tipo real, precisa ser um número real, ou seja, um float. A título de curiosidade, eu falei que eu ia explicar também a questão do double. O double é um tipo que também suporta casas decimais, só que com alcance maior. O double é o que a gente chamaria, talvez em algumas outras linguagens mais antigas, de long float. É um float, só que com um maior range. Tanto faz qual você usa normalmente, a não ser que a questão realmente especifique ou o Moodle não gosta muito da sua cara. E aí ele não vai querer aceitar o float, mas comigo sempre deu certo. Enfim, beleza, então essa aqui são os nossos parâmetros, o que a gente tem que fazer. Beleza, então vamos pensar agora no nosso código. A gente basicamente vai ter que criar 3 variáveis do tipo inteiro, certo? E uma variável do tipo float, tá? Que vai ser a nossa média, certo? Beleza. Então, basicamente o que a gente vai fazer, vamos lá para o nosso programa, é o seguinte. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer é criar essas variáveis, certo? Então vamos lá, a gente já sabe que a gente vai precisar de 3 variáveis do tipo inteiro, então eu vou criar aqui o meu número 1, número 2 e meu número 3, beleza? Eu não gosto de usar ABC, e eu não recomendo, porque mais pra frente, principalmente que eu for seguir software, vai ver que existem padrões de nomenclatura em diversas linguagens. E de toda forma, uma das coisas que a gente sempre vai prezar é pela clareza e objetividade do nosso código. Então, se você usar A, B e C e um código enorme, esse A, B e C não vão significar nada para outro programador da sua equipe que vai ler. Então, você dá nomes significativos às suas variáveis, nomes que realmente estejam relacionados ao propósito delas, isso é extremamente importante. Beleza? E a gente sabe que a gente vai precisar de um float, que a gente vai chamar de média.
O resultado, vou fazer como vocês. Resultado, beleza? Ajuda esse resultado. Ok. Então, a gente vai colocar aqui uma mensagem para o usuário. Insira 3 números. A gente bota os 2 pontos e o espaço, que isso aqui vai colocar na tela. Vou até mostrar aqui pra vocês. A gente usa o nosso return 0. Mais pra frente vocês vão entender porque esse return 0, por enquanto só aceitem. Ok, agora eu quero compilar. Vocês perceberam que eu tô usando um outro programa que não é o CodeBlocks. É porque eu sou raiz, entendeu? Eu não gosto muito das coisas de ideia pronta, não. Eu prefiro o VS Code, que é mais leve. Então como é que eu vou fazer pra compilar ele aqui? Eu vou abrir o terminal do Windows aqui, beleza? Só limpar ele aqui. Ok. E aí eu tô aqui nessa pasta codes, que é onde está o nosso arquivo. Então o que eu vou fazer é chamar o compilador com o comando gcc, escrever o nome do nosso arquivo, dou um tab que ele completa para mim, traço O, ou seja, o output, para onde esse arquivo vai. Perdão, output não, esse aqui é o objeto, vai criar um meu arquivo objeto de executável. A gente viu isso na monitoria, é uma boa revisão esse aqui. E eu vou colocar aqui operações aritméticas, esse vai ser o nome do nosso programa. Vamos lá, pronto, não deu erro, vocês podem ver aqui, ó, que criou o ponto .exe, ou seja, criou o nosso executável. Beleza, então agora eu vou rodar. Como eu faço para rodar? Eu só preciso exatamente colocar o nome do nosso arquivo .exe e ele vai executar. Vamos esperar um pouquinho. Talvez meu antivírus esteja fazendo alguma coisa. Beleza, pessoal, voltei aqui. O que aconteceu na verdade porque eu fiz errado. Depois que você compila, você exatamente você chama o seu arquivo, mas não tem que ter esse .exe aqui não. Você deixa só assim. E o Windows vai saber o que fazer. E aqui executei, e bom, apareceu a nossa mensagem, só que vocês viram que apareceu esses trecos aqui, né? Então, isso aqui aconteceu simplesmente porque eu usei acentos. Então eu vou matar aqui o nosso terminal, beleza? E por que você não pode usar acentos? A linguagem C, aqui no puro, no seco dela, que é o que a gente está usando, não reconhece acentos, tá bom? Não tem acentos na tabela ASCII que você utiliza. Então, por isso é melhor não usar acentos, senão vai ficar bugado daquele jeito. Mas olha só, a gente já está com a mensagem para o usuário. E agora eu vou escanear talvez alguém tenha pensado, por que esse F? Esse F é de function, é uma função. Função print, função escanear. Por isso os nomes. Então vou escanear. O que eu vou escanear do usuário? É isso que eu estou dizendo aqui para ele. Eu vou escanear um inteiro, depois o usuário vai entrar com outro inteiro e depois vai entrar com outro inteiro. Esses espaços significam que, primeiro, eu vou receber mais de uma coisa. 2 significa que pode ser separado por espaço, por entre, ou seja lá por que for. Depois eu posso explicar melhor para vocês como funciona, e é melhor explicar isso na verdade na monitoria, mas vou ser um pouco mais objetivo aqui, porque eu acredito que o vídeo já tenha dado 9 minutos, então já está um pouco mais longo do que eu gostaria. Beleza. E como é que a gente viu na aula que a gente representa, que a gente vai receber inteiros? A gente precisa usar as macros. As macros nada mais são do que você falar para o computador. Olha, computador, é o seguinte, eu quero que você receba algo do usuário, ou seja, que é o que o usuário vai digitar, e essa coisa que o usuário vai digitar é um inteiro. Só que eu não posso simplesmente escrever int ou inteiro lá dentro. Isso seria um pouco errado, digamos assim, para o computador. Então o que você fala para ele é, ó, você vai receber um valor. A porcentagem diz que ele vai receber um valor. Um valor que ele vai colocar o quê? Em alguma variável. Sempre, ok? Então a primeira coisa que ele vai fazer é exatamente... quando ele lê essa porcentagem que a gente coloca lá na string do scanf, né? Naquele texto do scanf, essa porcentagem fala pra gente, pro computador, quer dizer, que ó, você vai receber um valor, tá bom? Só que você tem que falar pra ele que tipo de valor ele vai receber, pra ele saber se é válido colocar na variável que você tá pedindo pra ele colocar ou não. E a gente tem várias macros. D é para o inteiro, é o que a gente precisa. Se fosse float, seria F. Se fosse char, seria C. Se fosse uma string, seria S, mas se eu não me engano, a linguagem C não suporta string diretamente. Mas, bom, essas três aqui são as que vocês vão usar por um bom tempo nas aulas. Mas, enfim, o que a gente precisa aqui é a porcentagem D, é ela que a gente vai usar. Então, ao invés de inteiro, eu vou sinalizar para ele dessa forma.
Eu tô dizendo que isso vai receber valores, e esses valores são do tipo inteiro. Sim, eu posso fazer tudo em um scanf. Eu vi que o nosso colega fez em 3 printfs e 3 scanfs separados, e isso não vai dar muito certo. Inclusive, um bizu. O Moodle odeia esses printfs. Isso é ótimo, na verdade, para usabilidade do programa, mas quando for mandar pro Moodle, comenta essa linha aqui, tá? Comenta ela porque o Moodle não vai gostar. O Moodle não vai aceitar porque tem esse printf. O Moodle, ele espera que não tenha nenhum desses printfs. Então, não coloca. Para as provas, é a mesma coisa. Normalmente, a não ser que a questão realmente peça. No geral, não coloca nada, tá? Beleza, ok. Só que esse nosso scanf não tá pronto. Eu tô dizendo que ele vai receber esses valores, só que eu tenho que dizer agora onde você vai colocar isso. Ah, eu quero que ele coloque no número 1, eu quero que ele coloque no número 2 e quero que ele coloque no número 3, beleza? Ou seja, o primeiro inteiro, ele vai lá e vai colocar no número 1. Ele respeita a ordem. A mesma ordem que eu coloco aqui é a ordem que ele vai colocar nas variáveis que estão aqui. Exatamente a mesma ordem. Porém, vocês viram na aula que isso aqui também não basta. Vocês precisam desse e-comercial. Mais pra frente, vocês vão entender um pouco mais sobre essa utilização dos endereços de memória. Mas, basicamente, só pra gente dar uma revisada rápida aqui. Deixa eu apagar aqui. Só pra gente dar uma revisada rápida. O que vocês vão fazer aqui quando estão usando esse endereço é que, olha só, você tem a sua variável, tá? Imagina essa variável como uma grande gaveta, beleza? Você tem um gaveteiro, na verdade isso aqui é uma memória, tá? A memória são várias gavetas lá, cada gaveta é uma coisa. Se a gente der o zoom em uma das gavetas, ou seja, uma variável, o que a gente vai ver é o seguinte. A gente vai ver que existe uma etiqueta com o nome do que está sendo guardado ali, certo? Isso é o nome que a gente define. A gente tem uma gaveta falando o tipo de coisa que é, ou seja, é o tipo que a gente dá. E a gente tem, basicamente, uma outra etiqueta falando o número de identificação daquela gaveta. Porque um dia, talvez esse nome mude. Um dia, talvez esse tipo mude. Mas a identificação da gaveta, ou seja, o posicionamento dela lá no container ou lá no lugar onde essa gaveta está guardada, precisa se manter. Porque você precisa organizar de uma forma efetiva. Se você ficar trocando toda hora tudo dessa gaveta, você não tem uma organização, tudo é aleatório. Então, quando você tem pelo menos um valor fixo para representar esse espaço de memória, isso torna as coisas mais organizadas. E é para isso que serve o endereço de memória. Cada endereço na memória pode guardar qualquer tipo de dado e que tem qualquer nome. Acontece que tudo vai depender de como a gente utiliza ele. Então ele vai ter aqui também o endereço, certo? E quando a gente quer colocar um valor, você fala, usa o nome. Pô, mas será que outro programa não está usando uma variável com aquele nome? E será que outro programa também não está usando uma variável com aquele tipo? Isso é confuso para a memória, você simplesmente falar desse jeito. Tem linguagens que fazem o que a gente faz no C automaticamente. Mas o que a gente faz no C é dizer exatamente, isso aqui não vai rolar. Você tem que ir no endereço, assim a gente tem certeza que ele está acessando a variável correta. Beleza? Aí você pode talvez se perguntar, poxa, por que então que o C por que o C não já deixa guardado no nome também esse endereço, já que é o meu programa? Tem linguagens que fazem coisas parecidas, mas o objetivo do C era ser rápido, e isso poderia acabar fazendo o programa perder um pouco de performance. Bom, então, por isso a gente usa o endereço. O endereço, enfim, é uma forma de você acessar exatamente aquele espaço de memória onde aquela variável se encontra. Então, se eu quero colocar o valor no número 1, eu quero que esse valor vá para o endereço onde o número 1 se encontra, certo? Então é assim que a gente tem certeza que a gente está acessando o lugar certo da memória, e o C exige isso da gente, beleza? Então com isso daqui, o nosso programa vai ler as coisas do usuário. Então agora, só para a gente ter certeza que está tudo sendo lido, eu vou printar esses valores. Então eu vou dizer que o número 1, que a gente leu, o número 1 é igual a tanto, e aqui eu vou dar um /n. Bom, eu imagino que alguns de vocês talvez estejam com dúvida no que é esse /n. E, bom, resumidamente, esse /n fala, cria uma nova linha, tá? Fala pro computador, cria uma nova linha. O que vier depois desse /n, coloca numa nova linha. Ele vai lá. Olha só, outro /n, então coloque em outra nova linha, beleza? Eu posso explicar essas coisas pra vocês na monitoria melhor, mais pra frente. Ou na monitoria mesmo, não tem nada de mais pra frente não, ignora o que eu falei.
Enfim, e aqui eu vou printar cada uma das coisas. Mas olha só, como é que eu sei o que eu vou printar aqui? Eu quero printar a variável, certo? Eu não quero printar um valor fixo. Eu não sei qual é o valor que o cara digitou, eu não tenho como adivinhar. Então eu tô dizendo pro cara o seguinte, ó, nesse espacinho aqui, ó, digita o número 1. Coloca o número 1 aqui nesse espaço. Eu quero que você coloque o valor dele aqui dentro. O valor dele, exatamente. Só isso que eu quero. Faz isso pra mim, compilador. Então, o que eu faço quando eu quero que nesse espaço isso aconteça? E olha só, aqui eu também quero que entre o valor do número 2. E aqui eu quero que entre o valor do número 3, certo? Beleza. Como é que eu faço? Então aqui eu digo que vai entrar um valor. Como eu faço isso? É parecido no scanf, eu estou dizendo que ele vai receber um valor para fazer alguma coisa com ele. E qual é o tipo desse valor? D, que é de inteiro. É D porque é de dígito, tá? De digit. Sei lá como pronunciar esse treco em inglês, mas é isso aí, é dígito, beleza? Então porcentagem D aqui também. Aqui o número 3 também vai ser porcentagem D. E é o seguinte. Agora, a gente só coloca quais as variáveis que a gente vai printar. Exatamente na mesma ordem que a gente está colocando aqui na string. Ou seja, aqui o primeiro cara, aqui o segundo cara, aqui o terceiro cara. Aqui o terceiro cara. Então aqui é o número 1, aqui é o número 2 e aqui é o número 3. Beleza? É exatamente isso que eu estou fazendo. Poxa, Gabriel, por que você não está colocando um endereço aqui? Bom, eu não sei exatamente porque o scanf faz isso e o printf não. Mas no caso do scanf, você quer que ele coloque exatamente naquele endereço, sabe? É como se ele criasse uma coisa que vocês vão ver depois, mais pra frente, que se chama um ponteiro. Mas aqui no printf, ele simplesmente vai pegar o valor, ele não quer saber do endereço, ele não quer saber onde essa variável tá. Ele só vai pegar o valor que tá ali no número, o valor que já existe ali, entende? Então quando você não usa o e-comercial, você está fazendo referência ao valor que aquela variável guarda. O e-comercial é onde ela se encontra, ou seja, de certa forma, ela em si, sabe? Isso é um pouco confuso, mas relaxa, vai ficar claro. E de novo, monitoria tá aí pra isso, pra gente explicar pra vocês isso perfeitamente. Então, vou salvar aqui, vou abrir nosso terminal de novo. Vou aumentar isso aqui um pouquinho, diminuir isso aqui um pouco pros lados. A gente não vai usar aquilo ali, então vou só fechar mesmo. E, beleza. Eu vou de novo chamar o nosso compilador, que é o GCC. E eu quero que ele compile o nosso operações aritméticas.c e ele gere o arquivo objeto, ou seja, traço O, ou seja, gere um arquivo objeto de nome operações matemáticas.exe. Eu não preciso botar o .exe, na verdade é melhor não colocar. Então, eu já operar... tá escrito errado? Operacaões. Eu escrevi isso mesmo? Bom, se funcionar é porque sim. Então eu escrevi errado aquela hora, mesmo assim ele criou um executável com esse nome, não tem problema. Então olha só, eu consigo acessar aqui o nosso ponto .exe, operações aritméticas.exe, tira esse exe aqui, não precisa. Na verdade, não devo utilizar. E vou lá, insira 3 números, 2, 5 e 10. E olha só, o número 1 é o 2, o número 1 é o 2, o número 2 é o 5, o número 3 é o 10. Então vou limpar o nosso console e vou fechar ele aqui. Console ou terminal, é a mesma coisa, ok. Só que não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer, na verdade, é printar a média entre os números. Então eu já vou utilizar esse printf. Eu vou colocar aqui, ó, a média entre os números é de... E olha só, agora a gente quer colocar alguma coisa aqui. A gente quer colocar a nossa média, certo? Mas essa média a gente chamou de resultado, certo? Na verdade, como a questão não está escrito média, eu vou até escrever aqui, ó. Olha só. A soma dos números dividido por 3 é igual a... E aí vem o resultado, beleza? Só que a gente tem que calcular esse resultado antes. Então olha só, resultado que a gente criou ali em cima vai receber o quê? Vai receber a soma deles, certo? Dividido por 3, beleza? Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá, setinha pra cima para acessar os comandos passados. Aqui, rodei, insira 3 números. Vamos lá, 2, 5, 10. Então, 2 mais 5, 7. 7 mais 10, 17. 17 dividido por 3 vai dar 5 e alguma coisa, quase 6, né? Então, vamos ver. A soma dos números é igual a... E não apareceu nada. Por que que não apareceu nada? Vamos lá. Ah, é óbvio. Pera, não é óbvio não. O que que aconteceu aqui? Não entendi. Calma lá.
3 números, 2, 5, 10. Somos os números divididos por 4. Por 3, para começar, eu digitei errado. Ah, é óbvio, não é mesmo? Eu não falei que ele vai receber um valor. Ele vai receber um valor, ponto flutuante. E como eu só quero que apareçam duas casas, ponto 2. Certo? Beleza. Ok, então vamos lá, compilar. Insira 3 números. 2, 5, 10, 17, tem que dar quase 6. 10? Caraca, como assim 10? Vamos ver o nosso programa. Ele está dividindo por 3 e ele está somando os números. Algo muito errado, né? Como assim 10? Vamos ver o que está acontecendo. Bom, a gente declarou as nossas variáveis. A gente utilizou o printf para pedir para o usuário colocar 3 números. A gente recebeu esses 3 números em ordem. E o resultado é a soma dos 3 números dividido por 3. O que será que está dando errado? O que acontece aqui, gente, é a prioridade das operações. Então, o que acontece é que a divisão e a multiplicação vem primeiro. Então isso aqui vai acontecer primeiro e depois ele soma. Se a gente quer que as somas aconteçam primeiro, então a gente tem que colocar parênteses. Então, isso aqui, pronto, parênteses. Então, isso aqui vai acontecer primeiro. Então acho que agora dá certo. Vamos salvar aqui. Vou limpar o terminal. Compilar. Vou rodar aqui. Deixa só eu ver as questões que vocês estão mandando no grupo rapidinho. Então, voltando aqui, a gente vai colocar aqui os valores, né? 2, 5, 10, então. Beleza? Que a gente já feito. 17 tem que dar quase 6. 5. Ué. Era quase 6, ele arredondou pra baixo, será? Então, outra questão é exatamente o ponto e a dúvida que vocês estavam tendo, principalmente, que o nosso colega aí estava tendo, que é o seguinte. É o seguinte, a gente está aqui somando os inteiros, certo? São números inteiros. A gente está fazendo uma divisão por inteiro. O que está acontecendo aqui no computador? Isso é muito importante compreender que quando a gente está fazendo... Quando a gente está fazendo aqui operações aritméticas, a gente pode até ter uma variável aqui que está recebendo, mas aí tem uma expressão desse lado, né? Primeiro, sempre, o nosso programa ele faz a expressão, depois ele vê quem está do lado esquerdo. Não importa se o cara é a Xuxa aqui do lado, entendeu? Não importa. Ele vai ignorar esse cara enquanto ele não resolver essa expressão. Primeiro ele resolve essa expressão, depois vai pra cá. Então naquela expressão só tem operações entre números inteiros. Se a divisão é por inteiro, por exemplo, 2 por 7, vou pegar um exemplo mais simples, 7 por 2, a gente sabe que é 3,5 no número dos reais. Mas para os números inteiros, o resultado inteiro de uma operação entre inteiros é 3, certo? Com o resto, com algum resto, justo? Mas a parte inteira, sem ser o resto, é 3, correto? Beleza. Então, nesse caso, o nosso problema é porque aqui só tem inteiros trabalhando, certo? Então, como que a gente resolve isso? O que a gente pode fazer é pegar... A gente precisa ter um double aqui no meio, ou um float, porque o que acontece é que se você tem um inteiro dividido por R$1, o que vai acontecer é que você tem um resultado real, certo? E é assim que a gente funciona. Se você tem R$1 envolvido, a gente considera que esse inteiro também é real. O computador vai fazer isso para você. Então, uma operação entre inteiros resulta em inteiros. Uma operação mista entre inteiros e floats, ou doubles, vai resultar em doubles. E uma operação entre doubles ou floats, simplesmente, sem inteiros, também vai resultar em doubles ou floats. Então, esse 3 aqui, como essas variáveis são inteiras, e a questão pede que elas sejam inteiras, a única coisa que pode mudar é esse 3. Então, eu vou dividir por 3.0, ou seja, o 3 agora é real. Ok, então vamos salvar. Eu vou dar um CLS. Beleza? E aí, vamos ver aqui, vamos compilar. Tranquilo? A gente executa. 2, 5, 10. Certo? 17 tem que dar quase 6. E olha só, 5.67. E é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Essa parte, ela é bem tranquila, mas gera as principais dúvidas, exatamente porque o pessoal que nunca viu acha muito estranho algumas coisas, algumas notações que a gente usa aqui,
Mas isso vocês pegam com o tempo e com a prática. Por isso é importante fazer os exercícios, porque, bom, na hora da prova você não vai ter consulta nem ajuda, né? Então é bom você praticar, tá? Porque é importante para você realmente aprender. Programação tem bastante teoria que te ajuda a entender o que está acontecendo, mas praticar é o principal, porque é só praticando que você estimula sua criatividade para resolver os problemas. Mais uma vez, obrigado, espero ter ajudado e compareçam às monitorias, caso queiram. E é isso aí. Até mais.